Mas tá bom, irmãos. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. É um privilégio, né? É um presente da igreja. Depois do meu aniversário, eu pregar a palavra. É o que eu mais gosto de fazer, né? O pessoal pensa que eu gosto de trabalhar. Não, eu gosto de pregar o evangelho a toda criatura, né? E não demorando, irmãos, vamos ler lá em Salmos 139. Esse salmo veio muito ao meu coração. É um salmo de Davi, que foi há 3.000 anos atrás. Tem muito tempo, né, meus irmãos? Mas fala mais do que o jornal mais atual que nós lemos hoje. Um salmo de Davi, né? E ele rege algumas situações que nós vamos ver aqui. E o Salmo 139, eu só vou ler alguns pontos, mas eu aconselho aos irmãos que leiam ele todo e devagar, versículo por versículo, analisando ali realmente cada palavra desses salmos. A minha versão aqui é a mais atual, né? E diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo do Salmo 139. O Senhor, Deus, tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem, e o teu conhecimento é profundo demais para mim. Esses primeiros 6 versículos, irmãos, já mostram duas características divinas, que é a onisciência de Deus, Ele sabe de tudo, Ele nos conhece, e a onipresença de Deus. E o versículo 7, que estende um pouco, né? Ele fala um pouco sobre a onipresença. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá também estás. Hoje eu vim com um tema muito interessante, que é cercados, né? Cercado por Deus. Muitas vezes nós somos tão inteligentes, né? Ao patamar de pensarmos que sabemos de tudo, né? E Davi, ele coloca esses salmos aqui para nos quebrantar, para nos mostrar que não sabemos de nada, né? Que a gente não nos conhece. Alguns antigos falam, né, que se a minha esposa me conhecesse, ela nem casava comigo, né? E se meu esposo também, né, algumas esposas falam, nossos pensamentos, irmãos, são malignos. Nossas colocações são maldosas. E mais à frente a gente vai ver como que a gente trama para o pecado, né? A gente foi ali armando, né? Eu fico vendo quando nasce uma nova família, né? Eu vejo por mim mesmo. A mulher já quer colocar cortina na casa, já quer colocar coisas ali, e o homem, não, isso não, né? Muitas vezes o homem tá, não, a gente vai comprar o alimento, né? Sempre fica assim, mas não adianta colocar cortina para Deus. Não adianta apagar a luz para Deus, né? Não adianta correr de Deus. Não adianta, irmãos. Muitas vezes nós queremos correr de Deus. É a mesma coisa você fugir de uma pessoa, aí quando você chega na tua casa, tranca a porta, a pessoa está do seu lado, né? Imagina, é Deus. Davi, ele fala claramente nesse salmo, né? O Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Tu sabes tudo o que eu faço, de longe, né? Isso aí é uma característica das mães. De longe, né? O filho está aprontando, né? E a mãe já que pode falar, né? Pode falar o que está acontecendo aí, né? E isso daí Deus deu para as mães também, como uma característica para a proteção também, né, irmãos? Mas de longe Ele nos conhece, todos os nossos pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Até quando a gente está dormindo, irmãos, Deus está vendo a gente. Deus está ali suprindo as nossas necessidades, né? E o primeiro ponto é essa questão de onisciência e onipresença de Deus. Muitas vezes a gente pensa que está enganando a Deus, mas a gente tem alguns pecados mais ocultos, né?
segundo ponto que eu vou analisar é essa questão do pecado oculto. Não adianta a gente colocar um envelope ali, um presente bonito, mas dentro, né, tem algo ruim. Aconteceu em Nova York, se eu não me engano, uma crise, né, dos garis. Eles não quiseram trabalhar, aí abriram tipo um sindicato falando que eles não iam trabalhar, aí fizeram uma experiência, irmãos. Colocaram uma caixa, botaram o lixo dentro de uma caixa de presente, arrumadinho, colocou no porta-mala, no meio da rua. E alguém foi lá, pegou aquela caixa e chegou em casa, abriu, era lixo. Era lixo. Muitas vezes nós se embalamos, viemos para a igreja, colocamos a nossa melhor roupa e nós pensamos que alguns pecados são pequenos demais. E esses pecados acabam nos afastando. E Deus está nos cercando ali, nos mostrando, né, que não adianta a gente correr de Deus. Muitas vezes nós estamos tendo a casa de Deus. Eu imagino, irmãos, aqueles que não aceitaram a Cristo, né? Nós que já aceitamos, já passamos por essas aflições. Eu fico imaginando que ele deve ficar incomodado. Ele vai lá no colégio, tem uma criança lá que fala de Deus. Ele vai no supermercado, tem alguém também falando de Deus. E ele vai lá cercando. Deus nos cerca, mas não é para nos matar, é para nos cuidar daquilo que tem que ser ajustado. Eu vou citar alguns pecados ocultos. A gente fez um trabalho com os adolescentes para analisar quais são os pecados ocultos, né? E tem alguns pecados ocultos aqui. O primeiro pecado oculto, irmãos, é a ira. Quantos cristãos irados, né? Quer resolver um negócio no grito, né? Quer resolver um negócio ali no bater aí das mãos ali, né? Tem inveja, irmãos. No nosso meio tem inveja. Tem impaciência, tem a mania de julgar, tem orgulho, insatisfação, competitividade, ansiedade, o mal do século, né? Isso é um pecado oculto. Ninguém vê. Todos nós aqui podemos estar ansiosos. Um dia, uma experiência da minha mesmo, eu estava um pouco impaciente. Eu ia no supermercado, né, com essa questão de pandemia, a gente não quer ficar muito no lugar. Eu ficava correndo de um caixa para o outro ali, e eu ficava, não andava, né? Eu ficava lá e eu falei, Senhor, próxima vez me faz aquele ir na maior fila, para me treinar, Senhor. Tem que fazer. Aí eu pegava, minha esposa também nem estava, para me treinar, porque Deus é uma impaciência, é um pecado, gente. É um pecado oculto que a gente está sendo impaciente nos dias atuais, né? E tem vários, né? Dentro da igreja pode ter a competitividade, irmãos. Eu já vi muitas vezes competitividade aqui na frente, né? Não só na nossa igreja que eu estou falando, eu já fui em igrejas que a bateria estava mais alta do que o baixo, né? E a guitarra estava mais alta do que a bateria. Então tinha uma competitividade naquela igreja. Eu fiquei até constrangido, eu falei, meu Deus, aqui... eu já trabalhei no som lá em cima, né? Coitados dos irmãos. Coitados dos irmãos, porque o pessoal aqui embaixo fica assim, ó, levanta, levanta. Mas muitas vezes a gente quer ouvir a gente, e não é necessário, irmãos, ouvir a gente. Tem que ser uma voz uníssona, que a palavra de Deus seja exaltada, né? A gente quer ouvir a gente, e não é para a palavra, é para a mensagem de Deus ser clamada, não a gente, né? Senão não é necessariedade de estar aqui. Então, realmente, a gente tem a mania de julgar, a gente tem a inveja. Muitas vezes a gente tem muitos pecados ocultos na igreja. E isso dificulta o recomeço, né? Dificulta um trabalho maior na igreja. Dificulta o avanço da igreja. Muitas vezes dificulta até a nossa comunhão com Deus. Eu não quero ir mais naquela igreja lá, não. Porque aquela pessoa está no cargo que era para ser para mim, né? E acaba uma disputa no nosso meio. E o salmista, ele fala sobre isso. Deus conhece ele. Deus conhece a nós, cada pecado nosso, né? E vai ficando mais difícil, tá, irmãos? Na nossa trajetória, quando a gente vai pegando mais idade, né, Paulo? Coitado de mim, né? Porque a gente vai tendo mais ainda peso desses pecados ocultos, vai aparecendo mais e mais. E Deus vai mostrando pra gente, ó, você é muito iradinho, você é muito... Hein? Você está querendo resolver as coisas no grito aí, não é assim. E o mal do século, irmãos, a ansiedade. Por que nós somos tão ansiosos? Por que nós somos tão... Deus é bom, né? Cantamos aqui, Deus é bom, né? Até aquilo que para mim parece ser mal é bom.
é para levar mais perto de Deus, é permissão de Deus. Muitas vezes a gente está passando pela pandemia, muitas situações até de desconforto, né? Financeiro, familiar, perdas. E a gente fica perguntando para Deus, por que, Senhor? Mas por que eu estou passando por isso? Na semana mesmo eu estava com um cliente, 4 meses que ele não paga. Eu falei, Senhor, não estou aguentando, eu vou ligar para ele. Eu vou ligar para ele, Senhor, a conta está chegando, eu não vou ligar. Mas Deus, fica tranquilo, meu filho. Fica tranquilo. Fica aí, você não vai arrumar problema não, senão você vai arrumar outro, aí você vai entrar na situação, aí vai dar outro problema. E quantas vezes nós queremos resolver o negócio ali no peito e na raça? É o jeitinho brasileiro, né? As pessoas que estão online também têm esse jeitinho, eu tenho certeza, né? Que esse jeitinho brasileiro, mas por que Deus nos traz a cara assim, ó, você está devendo isso para mim? É porque Ele quer nos consertar, Ele quer nos elevar, né? Ele quer nos mostrar por que nós estamos assim tão faltando aquilo ali, nos atrapalhando, né? Um do outro texto, irmãos, que Deus, quando enviou o seu próprio Filho, né, Jesus, para nos salvar, Ele veio lá em Mateus 5. Ele veio não melhorar para a gente a situação, tá, gente? Quando Jesus veio, Ele veio dificultar um pouquinho mais. A gente pensa que veio facilitar. Mateus 5, de 27 a 30, Ele veio dificultar um pouco para a gente a questão de que, aqui fala sobre, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejá-la possuí-la, cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz que você peque, arranque-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro será tirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora, pois é melhor perder a parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir jogado para o inferno. Não está falando no formato literal, gente, de a gente cortar nossa mão, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Está falando no sentido de aquilo que está te atrapalhando, tire da tua vida. É televisão? Corta. É computador? Corta. A mães, isso daí, a mãe também é bem sabedoria da mãe. Ela já tira logo o celular, já acabou o problema. Ou o pai já vai lá e desliga o Wi-Fi, já acabou o problema na casa, né? Fica até em paz, né? Um vai para o teu canto, né? As mães que falam, vai chorar na cama que é lugar quente, né? E realmente é verdade, né? Acaba Deus usando, né, essas questões aqui para a gente tirar, gente. O que está nos atrapalhando? Por que eu estou ficando tão irado? Por que eu estou ficando tão assim, impassivo, assim? Eu estou ficando problema, né? E Jesus veio piorar a situação para a gente, irmãos. Quando Ele fala aqui, ó, mas não quando você olhar uma mulher, Ele está colocando a quesito da mulher, mas sim quando você desejar, né? O desejo, né? A gente está cercado por Deus, Ele sabe os nossos pensamentos. Muitas vezes, quando a gente fala sobre a onisciência de Deus, a gente tem mais medo do Satanás, né? Do diabo, do que o próprio Deus. Mas Satanás não sabe os nossos pensamentos, né? Ele não tem esse discernimento dos nossos pensamentos, mas Deus sabe. Deus sabe, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. É um atributo, é uma qualidade só dEle. E muitas vezes a gente não tem essa noção. A gente quer lá, fecha a porta, faz as nossas besteiras, né? Fala o que for. Muitas vezes a gente está até querendo discutir com uma pessoa, mas a gente não fala. Isso aí aconteceu comigo uma vez. Eu queria falar uma coisa para a pessoa, vou falar. Aí segurei. Aí eu achei que eu estava se achando, né? Segurei, não falei com a pessoa. Estou bem com a pessoa. Com a pessoa eu estou até bem, mas com Deus estou mal pra caramba. Falei, nossa, eu pensei aquilo, cara. Então, muitas vezes a gente pensa, a gente auto-engana a gente, né? A gente pensa que a gente venceu aquela disputa ali, né? Acontece muito com nossos entes queridos, com o nosso trabalho, né? Acontece muito com a nossa igreja. Muitas vezes, eu ia falar com aquele irmãozinho, eu fui preparado para falar com aquele irmãozinho lá, mas Deus segurou a minha língua, né? Segurou a tua língua, mas você está pensando, meu irmão, está contaminado já. É a mesma coisa ali, você pegar uma maçã que já tem uma metade dela, está ruim, já está contaminada, né? Já está ali. E só o sangue de Jesus mesmo, para nos libertar desses pontos negativos, né? Ninguém aqui no ano passado matou uma pessoa fisicamente, mas quantas pessoas nós matamos
espiritualmente, né? Ali, não querendo estar perto dela. Não, ó, meu sangue não é de barata não, né, crente? Não, crente tem alguns... Não, essa pessoa, ela lá e eu aqui. E cadê o perdão, né? Que o irmão falou semana passada, né? Cadê o perdão? Cadê o perdão entre os irmãos? Cadê essa questão aí? É um pecado oculto, irmãos. E Deus, ele nos cerca mesmo, irmãos. Quando Deus quer falar uma coisa pra gente, ele vai falar do irmão, ele vai mandar um outro irmão para falar a mesma coisa, ele vai bater na mesma tecla. Até a gente, assim, ó, eu me rendo, né? Tem uma música, né, Paulo? Eu me rendo. Não dá para correr de você. Isso que o salmista está falando para a gente. Não dá para correr de Deus, gente. Você que ainda não aceitou ou não entregou a sua vida para Jesus, enquanto você não entregar a sua vida, Ele vai correr atrás de você, se for da vontade dEle, né? Ele vai te mostrar, Ele vai te colocar louvores, vai mostrar pessoas, talvez vai colocar uma dificuldade na tua vida. E não fez com Jó isso, irmãos? Né? Colocou dificuldade na vida da pessoa, né? Colocou Jó lá para baixo, baixo mesmo, irmãos. Tirou a família, né? Tirou ali os filhos, tirou as riquezas, tirou os amigos, só foi tirando. E muitas vezes a gente vê um Deus bondoso. Claro que tem um Deus bondoso, mas primeiro, gente, Ele nos fere. Ele nos fere para nos levantar. Ele nos fere para nos mostrar que nós somos pecadores. Porque senão a gente... Deus é bom, com certeza Ele é bom. Mas Ele é justo, Ele é santo. E não tem como estar perto de Deus sem a santidade. E esses pecados ocultos, irmãos, ele requer um novo nascimento. E um novo nascimento a gente vai ver lá em Romanos 5,18. Romanos 5,18 requer um nascimento. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim só salvação liberta a todos eles e dá a vida. É assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus, por causa da obediência a um só homem. A lei veio para anunciar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Isso aconteceu ao fim de que com o pecado dominou, trouxe a morte, e assim também a graça de Deus, que leva a aceitar as pessoas, dominar-se e trouxe a vida eterna. Essa vida é a nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que pode nos salvar. Ele nos cerca, mas não para nos matar, igual Satanás faz. Ele nos cerca para nos salvar. Você não tem para onde ir, meu filho. Só tem eu. Não tem outro caminho, né? Igual a palavra fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, só tem Jesus. E como a desobediência de Adão nos separou, com o homem também veio Jesus para nos salvar. E hoje não é noite de, vamos dizer, de desgraça não, irmãos. É noite de reconciliação, de salvação. Deus nos mostra isso através da palavra. Ele é bom. Por isso que muitas vezes a gente olhando esses pecados ocultos assim, eu falo, Senhor, Tu é muito gracioso mesmo. Quanta besteira que a gente faz. Quando a gente trama tanta coisa, o cinema é fichinha na nossa, né? O cinema passa fichinha. A gente arma tanta coisa no nosso intelecto, a gente arma antes de fazer e depois que a gente faz. É igual Davi, eu imagino Davi, né? Quando ele armou lá a morte de um soldado dele mais próximo. Depois ele conseguiu matá-lo e Deus foi lá com Natan e mostrou, seu pecado é esse. E Davi na hora ele descarregou, falou assim, realmente. E isso que Deus quer, que nós reconhecemos os nossos pecados e falamos, tem um pecado oculto aqui. Eu não estava vendo isso não. E o Salmo 139 ele também mostra isso, irmãos. Com Davi ele mostra lá no versículo 23, né? No Salmo 39, ele fala assim, Deus, examina-me e conhece-me o meu coração. Prova-me e conhece-me os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. É um checklist, né? Para empresas, né? As empresas têm um checklist, né, Marcelo? Checklist. Igual a gente estava falando ali do vidro ali,
A gente pode bater em algumas coisas que a gente nem vê, mas se tiver um checklist, a gente vai analisar ali. O André também, na parte de administração, sabe mais do que a gente ainda. Tem que checar. Não sei se vocês já foram numa aeronave, eles são minuciosos. É muita aparelhagem, irmãos. O cara pega um book lá e fica, ó, temperatura, ambiente, vento, altitude, trem de pouso. Ele fica checando. Ele fica ali checando ali todas, porque uma daquelas áreas ali, irmãos, vai deixar a aeronave cair. E nós cristãos, quanta responsabilidade que nós temos. Esses pecados ocultos aqui é um checklist para a gente. Será que eu estou andando muito irado? Por que eu estou andando muito irado? Por que eu estou sendo invejoso? Por que eu estou sendo impaciente? Por que eu estou julgando as pessoas por qualquer coisa? Né? Por que eu sou orgulhoso, insatisfeito, competitivo e ansioso? Né? Por que eu estou sendo assim? Davi, ele entregou a vida dele. Ele deu tudo dele, ó. Toma, Senhor. Deus não quer que a gente vá na praia só de canela, não. Né? Eu não sei nadar, irmão, eu vou na praia só de canela. Eu fico lá com a maior vontade de cair lá dentro, né? E eu só vou de canela. Aí eu chego lá e falo, poxa, que insatisfação, cara. Podia querer dar uma abraçada lá para outra na ilha, né? Eu só vou a canela e volto. Ou dá uma ondinha e a gente já corre para trás, né? Mas isso daí não... Deus ainda não deu o dom de nadar, não. Só com Ele mesmo. Mas realmente a gente tem que ser. E, gente, o orgulho chega com tão minucioso, nós cristãos, nós não percebemos, mas chega assim, tão minucioso, naquele sentido assim, não, isso aqui é meu. Né? Os cristãos têm uma mania diferente de ser orgulhosos. Não, isso aqui é o meu filho. Eu falo com a minha mãe, baixa um pouquinho, baixa aí, porque esse aqui é a minha casa, esse aqui é o meu carro. Não é verdade, irmãos? Nós cristãos somos tão assim minuciosos assim de mostrar um pecado oculto ali nosso, né? Isso aqui é o meu o meu emprego, né? É a minha faculdade. E é uma mania estranha nossa de mostrarmos um pecado oculto nosso. E está ali. E muito aquilo nos afasta de Deus. Né? Aquilo ali nos incomoda ali. E Deus está falando, ó, não é teu não, meu filho, é meu. A hora que eu quiser tirar teu, eu tiro agora. É agora mesmo. Se quiser tirar o que for seu, eu tiro. E nessa pandemia, irmãos, a gente passou por isso. Quantas coisas foram tiradas de nós? Quantas coisas foram diminuídas? Quantas coisas foram, assim, colocadas à prova? E Deus está nos mostrando através desse texto aqui. Se entrega. Se entrega, meu filho. É mais uma vez para você se entregar. Não é para nem ir de canela, não. É se entrega totalmente mesmo. Sem saber nadar. E realmente é difícil, irmãos. Mas é um alívio saber da graça de Deus. Que Ele nos aceita assim, sendo assim, tão pecadores, né? Eu falo, Senhor, eu não me aceitaria não, cara. Eu falava assim, ó, tá lá para o inferno já. Já joga para a esquerda, né? Não joga para a direita, não. Joga para a esquerda logo que eliminou, gente. Mas, irmãos, para terminarmos, Ele nos traz, Ele nos cerca para nos proteger. Para nos proteger. Eu gosto muito uma galinha, né? Ela pega os pintinhos ali, cerca, né? E protege eles assim, contra inimigos, irmãos, até maiores do que ela, né? Cobras, animais de maior porte. E Deus vem para nos proteger. Que a gente possa ter isso em nossa mente, né? Que Ele nos traz para nos proteger. E até, né, em João 3,16, que é muito famoso, né? Todos nós sabemos, né? O que fala? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele... Ele deu, irmãos, Ele não emprestou, não. A gente tem uma mania de emprestar, né? Vou emprestar meu tempo, vou emprestar as coisas. Ele dá. Ele deu totalmente, né? Que nessa noite a gente entenda que Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que a gente está passando. E muitas vezes Ele deixa a gente sozinhos para a gente ter mais intimidade com Ele. Entregar totalmente. Que essa palavra de hoje seja aquela assim, benditos do meu Pai, né? Venha comigo. Não aquela, afaste-te de mim.
que possamos entender que mesmo que nós somos cristãos, nós temos que recomeçar a cada amanhecer. É um desafio nosso. A cada amanhecer, a gente vai fazer uma análise ali. Senhor, por isso que eu gosto de fazer devocional de manhã. Que eu já faço de manhã carregando a minha bateria. Senhor, não sei o que vai vir hoje não, Senhor. Pode ser chumbo grosso ou chumbo pequeno, né? Pode ser uma coisa bem difícil, mas me coloca aos teus pés, Senhor. Eu não entendo nada que eu estou passando muitas vezes. E isso é dependência de Deus, irmãos. A igreja que depende de Deus, ela não depende de homens. Não é verdade? E isso que a gente está precisando. Um recomeço mesmo assim. Muitas vezes a gente tem que derrubar. Eu gosto muito da área de construção, né? Para você fazer um prédio de 10 andares, se tiver um de 2 no lugar, o que você tem que fazer? O que tem que fazer, Marcelo? Você que entende? Tem um prédio de 2 andares lá. Aí tem que fazer um de 10 ali. O que tem que fazer? Demolir. Tem que destruir. E quantas coisas na nossa vida tem que ser destruídas, separadas, para que Deus construa algo maior em nossa vida. Deus trabalha assim nas nossas vidas, irmãos, ferindo a gente primeiro, mas para depois nos curar, né? Igual a Aline trabalha aí com vacina. Eu não gosto de vacina não, irmão, mas né, dói, mas é para nos curar, é para nos dar atenção ali, é um momento que a gente precisa daquilo, e muitas vezes a gente precisa disso, da palavra de Deus, ela é suficiente. Quantos pregadores aí, irmãos, que não são pregadores, eles não pregam a palavra, né? Eles não pregam a palavra, pregam só a parte que alivia os pecados, né? Muitos coaches da vida aí, né? Que estão jogando as pessoas no inferno, lamentavelmente. As pessoas não estão se santificando, elas não estão recomeçando a cada amanhecer, elas estão se destruindo a cada amanhecer. E isso é necessário, que nós reconhecemos ao nosso Deus a cada amanhecer, para que a gente possa seguir testemunhando a Deus, né? Que nessa noite a gente possa realmente entender isso. Estamos cercados por Deus, mas não para nos amaldiçoar, mas sim para nos alimentar, né? Nos ajudar. Só Ele que pode, irmãos. Não sou eu, não é o pastor, não é os diáconos, né? Não é a música, mas sim o nosso Senhor e a Tua palavra, que está na frente de tudo, né? Que Deus abençoe os irmãos, que a gente possa entender isso, né? Esses pecados ocultos, esses detalhes que fazem tanta diferença na nossa vida, né? E a gente vai analisando ali, não a vida dos outros, irmãos, para analisar a nossa vida, né? O que a gente está vendo ali, o que a gente está arrumando ali, né? Esses problemas. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço pelo privilégio de estar aqui, né? Um presente que a igreja deu pregar depois do meu aniversário, né, irmão? Que Deus abençoe, irmãos, que Deus possa frutificar na vida dos irmãos também essa palavra, né?